A graça e a paz, queridos, aqui estamos para trazer a lição de número 8, o Ministério de Evangelista. O nosso texto áureo está em 2 Timóteo 4,5, que diz: Mas tu se sóbrio em tudo, sofre as aflições, faze a obra de um evangelista e cumpre o teu ministério. Então, a nossa verdade prática, ela é: o evangelista proclama o pleno evangelho de Cristo. Com ousadia, é um arauto de Deus no mundo. Aleluia, né? Então, o nosso título da lição 8 é o Ministério de Evangelista. Né? Uma lição muito importante. Vamos trazer um resumo aqui dessa lição. E se caso você ainda não se inscreveu em nosso canal, fica à vontade aí, se inscreva. Se gostar do nosso vídeo, dê o seu like, deixe seu comentário, compartilhe aí com seus amigos. Não deixe de dar o toquinho no sininho aí para receber novos vídeos. Nós temos mais de 300 vídeos aí. E com certeza tu dá um toquinho aí, você que já está no nosso canal, dá um toquinho na foto, ou senão no meu nome aí, que vai abrir todo o canal. Você vai em vídeo também, toca ali que você vai ver todos os nossos vídeos. Tem mais de 300, né? E não tem só vídeo da escola dominical, tem outros vídeos de outros assuntos muito importantes que eu creio que você vai gostar, tá bom? Fica conosco aí até o final e dá o seu like aí, em nome de Jesus, ok? Bem, hoje o nosso resumo é da lição número 8, o Ministério de Evangelista. E a grande tarefa, né, da igreja no mundo é pregar o Evangelho. Jesus, ali prestes a voltar para o céu e assentar-se lá na sua posição à direita de Deus, Pai, ele deixou incumbida a igreja de ir de pregar e ir de ensinar. Então a igreja, ela tem uma tarefa que está inacabada, né? Uma tarefa que não acaba. Enquanto a igreja estiver na terra, esse trabalho não acaba, que é a obra missionária, pregar o Evangelho. E Jesus falou, pregar o Evangelho a toda a criatura. Então, o ministério de evangelista é concedido por Deus à igreja como um dom, né, valiosíssimo, que é aquele dom de buscar as almas, ganhar as almas. Né? Então, é um dom de muito valor. Todo mundo pode evangelizar, mas tem aquela pessoa que tem aquele dom, é chamado para aquilo. Né? Isso não significa que os outros não façam nada, cada um no seu dom. Mas falar de Jesus, toda a igreja tem que falar. Né? Isso aí não tem jeito. Então, houve muitos homens de Deus, muitos mesmo, que com o dom ministerial de evangelista, eles impactaram o mundo com a pregação do Evangelho. Né? Eles tiveram um trabalho maravilhoso dessa forma. Nós temos aqui alguns, John Wesley, Charles Finney, David Wilker, né, e muitos outros. Né? Nós temos aqui no Brasil, né, que vieram fazer obra missionária, Daniel Berg, né, e Gunnar Wigner, tantos outros, né, que seguiram seus passos, pessoas que apacentavam, mas ao mesmo tempo eram missionários, fundadores de igreja. Quantos evangelistas fundaram a igreja, né? Então, nós vemos aí o resultado do trabalho desses homens que tinham esse dom maravilhoso. Uma aguinha aqui para refrescar a garganta. Então, Jesus, ele começa lá em Lucas 10, de 1 a 20, ele envia 70 dos seus discípulos. Então, são poucos que anunciam quando Jesus enviou os 70. Jesus asseverou que grande é a seara. Isso é uma palavra tremenda. Os obreiros nunca serão suficientes. Pode ter certeza. Certo? Existem muitas coisas que não podemos explicar aqui nesse resumo, que não deixa que o número de obreiros seja maior do que a seara. Sempre a seara será maior e os obreiros serão pouco. Porque sempre, talvez não seja pela quantidade de obreiro que existe, mas pela disponibilidade dos obreiros. Entendeu? Porque talvez na quantidade tenha obreiro suficiente, mas disponível para fazer o ID de Jesus são poucos. Muito pouco, entendeu? Então a seara sempre é grande e os obreiros são poucos.
Rogai, pois, ao Senhor da seara para que envie o obreiro. É a saída que Jesus deu, a oração. Né? Então Jesus asseverou que grande é a seara, mas os obreiros são poucos. Os discípulos não podem anunciar uma mensagem própria. Toda mensagem pregada é uma mensagem de Deus, não é própria. Então, segundo, tem que falar de Jesus, certo? Não de si próprio. O arauto, ele traz a mensagem de alguém, ele não leva a mensagem dele, ele nunca tem uma mensagem própria, ele sempre tem uma mensagem de alguém. No nosso caso, nós temos o Evangelho, que não é uma mensagem nossa, é de Deus. Por quê? Porque o Evangelho é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Entendeu? Jesus sempre falou, a minha palavra, não é a nossa. A minha palavra não interessa para nada, não salva ninguém. Entendeu? Então nós temos que anunciar um Evangelho, pregar o Evangelho. Entendeu? O apóstolo Paulo falou que a palavra dele não consistia de palavra de persuasão, mas de poder. É a palavra de Cristo. Entendeu? Então, tem que falar de Jesus, não de si próprio. Infelizmente, né, ao longo dos séculos, muitos falaram no seu próprio nome. A pessoa às vezes começa bem no nome de Jesus. Aí Deus exalta ele, aí ele já muda a mensagem, já começa a falar dele. Entendeu? Ele começa a se apresentar. É ele, é eu e é eu. Mas não é por aí. Às vezes o ministério de algumas pessoas é encurtado por causa disso. Ele não tem aquela fidelidade de levar o nome de Jesus até o final. Começou bem como evangelista, mas aí foi bem sucedido, né? Aí ele já muda. Já não é mais fiel. Certo? Já começam a pregar a sua própria mensagem. Então os discípulos, segundo o Nazareno, ainda são poucos. Por isso ele continua a convocação, né? Um discípulo segundo o que Deus exige, que Deus quer, como Deus quer, o autor diz aqui que ainda tem muito pouco. Certo? Então Deus continua convocando, aquilo que eu falei. Pela quantidade, existe pessoas suficientes, eu creio. Que se disponibilizar vai, mas não estão disponibilizados, não querem. Porque as suas questões estão em primeiro lugar. Entendeu? Número 2 aqui. Enviado para o meio dos lobos, né? Pregar o Evangelho num mundo contrário, né? Não é fácil, né? A mensagem do reino de Deus, ela atrai perseguição, entendeu? Muitos desanimam por causa disso. Às vezes começa todo empolgado, pregando, achando que, né, vai atrair pessoas para ele, vai dar a ele mais status, que as pessoas, muitos querem isso, mas quando ele vê que pregar a Bíblia, a verdade, atrai perseguição, ele até muda a mensagem, dá uma mensagem mais light, mais tranquila, entendeu? Para não trazer perseguição. Alguém estava comentando que ele foi convidado a pregar uma mensagem mais light, tomar cuidado para não pregar mensagem dura, porque a noiva é de Jesus, pode machucar a noiva e tal. Esse papo, né? De pessoas covardes que querem se acomodar à sociedade mundana, né? Não quer ser mal visto. Porque se você começar a pregar aquilo que Deus quer, você começa a ser mal visto, fanático e por aí afora. Entendeu? Santarrão. Então você pregando aquela mensagem light, todo mundo fica legal com você, fica tranquilo, você não tem perturbação. Mas aí como é que você fica com Deus? Como é que nós ficamos com Deus? Como é que os profetas agiram diante de Deus? Né? Nós temos na lição dos profetas. Todos os profetas foram perseguidos, os apóstolos foram perseguidos. Quando alguém falou para os apóstolos, olha, eu não falei para vocês não pregar o nome de Jesus? Aí Pedro falou o quê? Tá bom, tá legal, pode deixar com a gente. Não, Pedro falou, ó, importa obedecer a Deus do que aos homens. Eu vou continuar pregando o que Deus manda. Acabou. Ah, vamos matar vocês, amém. Vamos dar uma coça em vocês, amém. Mas nós vamos pregar a verdade? Vamos. Acabou, então é assim. Muitas mensagens não vão atrair amigos, vão atrair inimigos, tá?
Então, os 70 também seriam perseguidos, ameaçados de morte. Né? A história da igreja nos mostra que muitos pagaram com a vida sua fé em Cristo. Quantos mártires existiram? No Brasil mesmo. Muitos morreram, né, por causa da palavra de Deus. A gente não sabe. As pessoas não têm conhecimento, mas vai buscar na história. Né? Então, os verdadeiros evangelistas enfrentaram muitas perseguições, principalmente em países fechados. Né? Comunismo no passado. Hoje, esses países árabes, países fechados por evangelho mesmo, publicamente, né? Eles odeiam mesmo, matam, prendem. Países comunistas, eles não escondem isso não. Não aceitam o evangelho. Então, são lugares difíceis de se pregar, mas se Deus mandar o evangelista, ele tem que pregar. O evangelista é qualquer crente, né? Qualquer salvo. Então, esses países fechados para o evangelho, religiões anticristãs, fundamentalistas, né? Os crentes são enviados para lá como cordeiro no meio de lobo. Entendeu? Infelizmente. Número 3. Os sinais e as maravilhas confirmam a palavra. Bem, os 70, eles receberam poder em nome de Jesus para pregarem, né, o evangelho. E quando eles voltaram da missão deles, cumpriram, né, missão cumprida, eles voltaram. E voltaram maravilhados, né, dizendo que pelo nome de Jesus até os demônios se sujeitavam. Certo? Jesus deu poder para eles. Entendeu? Jesus deu poder para eles operar milagres, expulsar demônio. Então, eles foram usados mesmo. E voltaram felizes, com frutos, com resultado. Né? E ficaram maravilhados. Aí Jesus mostrou que aquele poder que era para confirmar a palavra de Deus e não a do homem. Entendeu? Então, tudo que aqueles sinais, aqueles milagres que eles faziam, era para confirmar a palavra que estava sendo pregada. Não a palavra deles, mas a palavra de Deus, que eles falavam era a verdade. Entendeu? Inclusive, Jesus, na sua ascensão, ele falou, os sinais vão seguir o que crerem. Tem pessoas, eu não vejo sinal nenhum, lógico, não crê. Sinal não é para seguir incrédulo. Sinal é para seguir quem crê. Jesus foi tão claro, né? Esses sinais seguirão aos que creem. Se não crê, não recebe nada. Então, presta atenção. Quer ver milagre? Creia. E outra coisa, ninguém anda atrás de milagre. Os milagres é que seguem quem crê. Certo? Os milagres não seguem a incrédulo. Fica tranquilo. Não é incrédulo, não vai ver nada mesmo não. Agora, não fica andando também atrás de milagre, tá bom? Os sinais é que tem que te seguir, não você seguir os milagres. Você tem que seguir o que a Bíblia ensina, a palavra de Deus, certo? Então, aí eles voltaram maravilhados, porque os demônios se sujeitavam a eles, os milagres aconteciam, e Jesus deixou claro que isso era a confirmação do que eles pregavam. Agora, a maior alegria do crente, né, embora tudo isso é uma bênção, você vê milagres, você vê as pessoas aceitar Jesus, isso tudo é bênção. Mas Jesus fez uma ressalva aqui. Jesus falou, olha, é como se Jesus dissesse, ó, tudo bem, foi maravilhoso o que vocês fizeram, mas não fica alegre porque os demônios estão se sujeitando a vocês, não. Alegrai-vos, porque primeiramente que o vosso nome está escrito no livro da vida, está escrito no céu. Jesus quis dizer, a maior alegria de vocês é vocês serem salvos. Não tem coisa melhor do que ser salvo, a certeza da salvação, a certeza que você está liberto do inferno, e você não vai passar a eternidade no lago de fogo. Isso aí que tem que trazer alegria. Jesus morreu para isso, para nos tirar da condenação eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Essa é a mensagem do evangelista. Essa é a mensagem daquele ganhador de alma. Entendeu? É essa. É que Deus amou o mundo. Então, para que quem nele crê não pereça na eternidade. Entendeu? Mas tenha a vida eterna.
Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho não tem a vida. Essa é a outra mensagem do evangelista. Entendeu? Então a sua alegria principal, se alegremos, mas toda essa alegria é secundária. A maior alegria é a tua salvação. Entendeu? Número 2 aqui. A grande comissão, né, que está em Mateus 28, 19 e 20 e Marcos 16, de 15 a 20. Ao alcance da grande comissão. Então, após a ressurreição, a ordem de Jesus foi fazer discípulos a todas as nações. Então, olha só, a sabedoria de Deus é assim. Ele manda pregar o evangelho. Ganhou a pessoa, agora vamos ensinar. Vamos discipular. Isso é que é inteligência, né? Ganhou a pessoa, vai ficar só pregando para crente? Não. Ganha o pecador, agora vamos ensinar os crentes a servir a Deus. Entendeu? Ide pregar, ganhou, agora ide ensinar. Entendeu? Aguardar todas as coisas. Certo? Ide pregai a toda criatura, quem crê e for batizado será salvo, quem não crê será condenado. Problema resolvido. Agora, é crente? Então, vamos ensinar ele a guardar todas as coisas, vamos ensinar ele a obedecer a palavra de Deus, vamos fazer igual Moisés fez. Deus usou Moisés, tira esse povo do Egito, traz para o deserto, agora eu vou ensinar eles como eu quero ser adorado e amado. Deu a lei para eles. Mesma coisa, a pessoa vem para a igreja cheia de idolatria, cheia de pecado, cheia de corrupção, aí você vai ensinar ele a ser crente. Jesus falou, vocês já estão limpos pela palavra que eu vos tenho falado. É pela palavra que nós vamos limpar as pessoas do seu pecado. É a palavra que limpa. Se você ensinar a palavra, já é o suficiente para limpar a pessoa, só se ele não quiser. Não adianta querer usar outro artifício, entendeu? Entrar por outro caminho, isso aí não resolve não. O que vai resolver a vida da pessoa, sabe o que é? É a palavra. Abra a Bíblia e ensina a Bíblia, que a palavra é que limpa, vai tirar o pecado da vida dele, os maus costumes, a idolatria. O velho homem vai desaparecer, ele vai ser uma nova criatura em Cristo Jesus. Vocês já estão limpos pela palavra. Eu sou a videira verdadeira, meu pai é agricultor. Toda vara em mim que não dá fruto, tira. E toda que dá fruto, limpa, para que dê mais fruto ainda. Isso que é o objetivo do discipulado na vida de uma pessoa. Um crente, que uma pessoa que vem do mundo, aceita Jesus, ele não pode viver na igreja sem um discipulado, sem um ensinamento, né? Isso aí é muito importante. Fazer discípulo é a melhor coisa que a igreja pode fazer na terra, né? Então, essa ordem é chamada de grande comissão. Os apóstolos, né, a igreja primitiva, Paulo, cumpriram bem essa missão. Os apóstolos da igreja primitiva, eles cumpriram muito bem essa missão de fazer discípulo, certo? Número 2. O mundo está dividido em 2 grupos. Quem crê e for batizado será salvo. É um grupo. Mas quem não crê será condenado. Certo? Então, esse é outro grupo. Os que creem e os que não creem. Entendeu? Então, o Evangelho não se preocupa com nacionalidade, raça, etnia, sexo, condição econômica, nem judeu, nem grego. O Evangelho se preocupa com isso. Não, olha, não tem barreira para o Evangelho. Não tem uma linha divisória. É quem crê. Acabou. Entendeu? Não tem raça. Não tem tipo de pessoa. É para toda criatura e todas as nações. E acabou. O Evangelho não tem barreira. Acabou. Certo? Só quem pode criar barreira é a própria pessoa de não querer aceitar o Evangelho. Certo? Então toda a raça humana, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Depende da graça de Deus. Certo? Todo ser humano depende da graça de Deus para ser salvo. A graça de Deus se manifestou salvadoras a todos os homens, que renunciando à impiedade. É por aí. Entendeu? Então, é aqui que decidimos, na terra. Nós temos que ensinar isso ao povo. É aqui na terra que o homem decide aonde ele quer passar a eternidade. Depois que morrer, segue o juízo. Já era. Entendeu? Quer ser salvo? Aceita Jesus agora.
porque depois da morte segue-se o juízo. Entendeu? Vamos pregar o Evangelho. Aproveita a internet para pregar o Evangelho, aproveita as oportunidades que você tem, aonde Deus quiser que tu seja usado, esteja disponível. Certo? Número 3, a grande comissão hoje. A tarefa de evangelização do mundo está inacabada. Nunca vai ter um dia que você vai falar, não preciso mais evangelizar. Isso aí até o arrebatamento da igreja não existe. Certo? Então, segundo o autor aqui, existe apenas 33% de cristão no mundo. Eu acho muito. Pelas pesquisas que eu já fiz, eu estou achando até muito, mas tudo bem, vou respeitar aqui essa estatística aqui do autor. Né? Ele deve estar bem mais informado. Então, ele diz aqui que tem 33% de crente no mundo. Certo? E as regiões que o número está, tem regiões que o mundo está diminuindo, como na Europa. Vamos ver aqui. Na Alemanha, recentemente, 340 igrejas fecharam. Olha que tristeza. Fecharam as portas. 340 igrejas. Portugal, certo? Quase 300. Ainda na Europa, cerca de 1.500 templos foram transformados em mesquitas, restaurantes, biblioteca e casa de show. É fácil, né? E há necessidade de um grande avivamento, principalmente na Europa. O que pode... Eu creio nisso. E antes do arrebatamento que Jesus falou, né? Que ficasse em Jerusalém até que do alto seja revestido de poder. A igreja recebeu o poder e os apóstolos mudaram a sua postura pelo poder de Deus. Então, Pedro pregou um sermão baseado num texto bíblico de Joel, profeta Joel, em que ele cita que nos últimos dias derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Isso começou no Pentecoste. Eu creio que nos últimos tempos da igreja na terra, a igreja não vai perder para o diabo, não. Deus vai derramar do seu espírito e a igreja vai funcionar igual funcionou a igreja primitiva. A igreja não se curvou diante da religião judaica, não se curvou diante do gentio, não se curvou diante do governo de Roma. Morreu muita gente, mas eles não se curvaram, foram valentes, evangelizaram tudo evangelizaram. Por quê? Porque estava cheio do Espírito Santo. Deus prendeu o diabo? Não. Deus neutralizou Roma? Não. Deus anulou o gentio? Não. Tudo continuou funcionando e contra a igreja, mas a igreja não recuou 1 milímetro. A igreja nunca fez acordo com o Sinédrio, a igreja nunca fez acordo com Roma, a igreja nunca fez conchavo político, a igreja avançou no poder do Espírito Santo. E eu creio que nos últimos tempos, tempo de angústia, de dor, próximo ao arrebatamento da igreja, Deus não vai deixar a igreja perder a batalha, não. É só quem não quiser mesmo. Vai ter uma grande apostasia, lógico. O apóstolo Paulo escreveu que nos últimos tempos alguns se apostatariam da fé. Mas, por outro lado, eu derramarei nos últimos dias, eu derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Então, Deus vai levantar uma igreja vitoriosa nos últimos tempos. Lógico que muitos vão apostatar, é problema, mas que Deus vai levantar uma igreja, vai levantar. Vocês vão ver, quem tiver aí, né? E vão ver que no arrebatamento Deus vai levar uma igreja poderosa. Então, infelizmente, a igreja está morrendo na Europa. Mas eu vou ficar com aquela palavra que Deus disse a Elias, né? Deus falou para Elias falou: Senhor, mataram os teus profetas no tempo de apostasia ali de Acabe e Jezabel, né? Mataram os teus profetas, só eu fiquei. Deus falou: nada disso, meu filho, eu reservei para mim 7.000 varões que não dobraram o seu joelho diante de Baal. Então, quando você olha assim, parece que está todo mundo morto, a igreja acabou. Acabou nada, querido. Deus sempre reserva um remanescente. Quando tu pensa, tu vai nesses lugares aí, tem milhares de pessoas salvas e você não sabe. Olha, na China, há uns 10 a 15 anos atrás, tinha 150 milhões de crentes. Tudo escondido. Hoje, a estatística que eu soube um dia desse, nessa data aqui, 300 milhões de crentes lá.
escondido, não livre como nós, muitos morrendo. Mas tem essa quantidade de... Você pensa que Deus está dormindo? Não, Deus está separando os dele. Quem quiser Deus pode estar no Irã, pode estar na China, pode estar em qualquer lugar da Ásia, na América do Sul, pode estar na Europa. Deus está separando deles. Tem muita gente enganada aí. Está acontecendo isso? Está. Mas Deus está separando os dele. Os 7.000 varões, Deus já separou que não vai se curvar diante desse mundanismo que está surgindo aí. Entendeu? Bem, avivamento vai ser soprado com muita intensidade. Finalizando, dom ministerial de evangelista. Então, o conceito de evangelista, né? Esse conceito aqui de evangelista, eu quero ler aqui. O termo evangelista deriva do verbo grego evangelizo, isso é, transmitir boas novas do evangelho. Como dom, refere-se àquele que é chamado para pregar o evangelho. Foi concedido pelo Pai através de uma capacitação ministerial objetivando proclamar o evangelho de Cristo para toda a humanidade. Então, o evangelista tem paixão pela salvação dos perdidos, né? Esmera-se por buscar da parte de Deus mensagens inspiradas para tocar os corações e quebrantar as almas dos pecadores. Aliviando a garganta aqui. Então, o papel do evangelista, né? O evangelista é, por excelência, pregador de boas novas, pregador de salvação, né? Ele não é um doutrinador, ele não é um mestre, né? Mas ele é um ganhador de alma, ele tem uma paixão pelas almas muito grande. Ele só fica satisfeito quando ganha alma para Jesus, né? Então, através das suas mensagens, né, vidas são alcançadas, conduzidas a Deus, e em algumas necessidades o evangelista se torna até um plantador de igreja, né? Ele tem um coração inflamado, cheio de paixão pelas almas. O evangelista que tem esse dom ministerial é uma bênção. Todo crente tem que ter isso. Mas o evangelista é igual ao mestre. Todo mundo pode ensinar a palavra, mas o mestre tem o dom. Qualquer um pode fazer um apacentamento, né? Mas só o apacentador tem aquele que tem o dom. O apacentador é o pastor, que Deus coloca uma igreja na mão dele para ele apacentar as ovelhas, né? Então, cada um pode fazer um pouco. Agora, quem tem o dom é diferente, né? Muito bem. Então, finalizando aqui, a finalidade do ministério do evangelista. Então, assim como o ministério apostólico, profeta, o do evangelista tem por finalidade o quê? Todos esses dons ministeriais, não confundir com dom espiritual, todo dom ministerial, né, que é o apóstolo, o evangelista, o pastor, o mestre e o profeta, ele tem uma finalidade de quê? De preparar os santos do Senhor para uma vida de serviço, né? Uma vida de serviço cristão. Firmar ele, porque senão o crente fica igual uma folha seca. Para onde o vento vai, ela sopra, ela vai. Então, esses dons são para fortalecer o crente na igreja, entendeu? Para edificar o corpo de Cristo. O fundamento é Cristo. Mas sobre esse fundamento, esses dons ajudam a firmar as pessoas. Então o evangelista deve também, em tudo, ser sensível à voz do Espírito. Entendeu? A exemplo de Filipe. Filipe estava num avivamento tremendo lá em Samaria, curando os enfermos, batizando. Os apóstolos foram até lá averiguar aquele avivamento tremendo que Deus estava fazendo através de um evangelista que tinha sido diácono a Filipe, né? E de repente Deus toca ali, o Espírito Santo manda ele sair daquele avivamento para evangelizar uma pessoa. Ele obedeceu e ganhou aquela pessoa, e parece que esse tesoureiro ganhou a Etiópia para Jesus. É assim, você ganha uma pessoa e essa pessoa ganha outras, né? Então, o evangelista também deve ser sensível à voz do Espírito. Às vezes tu está num lugar, como está muito bom, né? Aí você não quer sair, aí paga o preço.
Você está num avivamento, Deus sai daí e vai para outro lugar, para me te usar lá. Aí a pessoa não quer ficar ali, ó, no comodismo, igual a igreja não queria sair de Jerusalém. Deus falou, ide e eles ficaram em Jerusalém ali, estava gostoso, né? Mas aí veio as lutas e tiveram que sair. Muitas vezes Deus, para tirar a gente de um lugar, tem que permitir lutas, senão a gente não sai, fica agarrado ao status ali, né? Então, a exemplo de Filipe, a gente deve ser obediente ao Senhor, seja para pregar para a multidão, seja para pregar para uma pessoa. Além da habilidade na transmissão das boas novas, o evangelista ele precisa ser capaz de responder a seguinte pergunta, para encerrar, dirigida ao pecador: entende tu o que lê? Essa é, né? Se não entende, vamos explicar. Então, que Deus te abençoe, que esse resumo possa ter te abençoado e até a próxima lição de número 9, tá bom? Deus te abençoe, tamo junto, hein?